Deu? Oi, Medis, tudo bom? Mas tu vê o chat deles aí, né? Ah, tá. Vocês estão me vendo? Tá de boa? Estão me ouvindo? Eles estão respondendo? Fala boa tarde. Oi, 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 estão me ouvindo então, né? Maravilha, muito bom estar com vocês nessa terça-feira. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Básica em Estequiometria, tá? Última aula nós falamos de mol, nós falamos de átomos, falamos de número de átomos, números de mols. Pedi muito para vocês não confundirem mols de átomos com números de átomos, né? A gente trabalhou bastante isso. E agora nós vamos trabalhar, fizemos a relação com mol, com massa. Agora nós vamos trabalhar exatamente com a parte de íons. O Enem gosta muito dessa parte iônica. E essa parte de íons não serve só para a estequiometria. Ela serve para termoquímica, para soluções, né, Rodrigo? Soluções cai demais para você fazer uma dissociação iônica e depois fazer os cálculos. Em equilíbrio químico, em cinética química, em pilhas, em eletrólise. A partir do momento que você sabe fazer uma dissociação iônica e sabe trabalhar a estequiometria dela, isso aí abre para vocês um leque dentro de físico-química que é cobrado no Enem, tudo bem? Vamos só relembrar aqui, aqui está o campo de visão, beleza? De boa? Vamos relembrar que tudo começa a partir o quê? De 1 mol. Então, eu especifiquei para vocês que 1 mol, ele sempre vai ser igual à massa atômica, sempre vai ser igual à massa molecular, e que sempre vai ser igual à massa iônica. Nós trabalhamos isso bastante no início que nós começamos o curso de cálculo estequiométrico. Então, 1 mol, lembrando que 1 mol é sempre aquele númerozinho na frente, né, que vem no balanceamento, muito importante sempre fazer o balanceamento, porque o Enem pode te dar uma reação química já balanceada, ou uma equação química, uma reação química não balanceada, ou ele pode nem te dar a reação química e você que vai montar a reação química. Então, em todas as situações, se você tiver que montar, principalmente, fazer o balanceamento. Então, nós vimos que 1 mol corresponde à massa atômica. Nós trabalhamos nas últimas aulas que massa atômica é apenas o átomo nu e cru. Massa molecular é o conjunto de átomos a moléculas iguais ou diferentes. E a massa iônica é quando aparece o íon, isto é, aparece a carga positiva, representando um cátion, ou a negativa, representando um ânion. E que isso daqui está no campo de visão normal, né? É igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, aqui moléculas e aqui íons. Eu disse para vocês que é muito comum nos vestibulares e Enem eles falarem qual o número de átomos. E o aluno ele se prende, quando fala número de átomos, ele se prende muito a contar quantos átomos. E não. Eu falei, quando for número de átomos, primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o quê? Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Enem perguntou número de moléculas, o número que vai vir na cabeça de vocês é qual? Bem alto, pessoal. 6,02 vezes 10 a 23. O Enem perguntou número de íons. Qual é o número que vem na cabeça de vocês? Eu vou dar um ditado. Quem falar alto vai passar. Vocês estão percebendo, tem médios aqui assistindo a aula, entendeu? Mas eles estão se esforçando muito. A máscara, entendeu? Não deixa ofusca sair do som. Então, assim, falou número de átomos, número de moléculas, número de íons. O valor fixo relacionado a 1 mol vai ser o quê? 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem? Então, essas correlações a gente fez muito nas aulas passadas. Agora, nós vamos trabalhar com íons. Então, vem aqui comigo. A gente está trabalhando perguntas bem simples e bem básicas, tá? Isso aqui são perguntas diretas. Obviamente, a gente vai aplicar isso aí depois em questões realmente com aqueles testículos do Enem. Qual o número de mols formados de íons sulfato a partir de 5 mols do sal sulfato de alumínio? Então, vamos lá. Al2
SO4, 3. Elis, eu sei que o sulfato de alumínio, já ouvi falar, que a gente utiliza ele muito na parte da química ETA, Estação de Tratamento de Água. Só que é o seguinte, eu não sei, se o Enem falar para mim sulfato de alumínio, eu não sei escrever a fórmula sulfato de alumínio. Calma. Ainda vai entrar na apostila 3, funções inorgânicas. Vocês ainda vão ter na apostila 3 de vocês funções inorgânicas, que é a parte de ácidos, bases, sais, óxido. Porque para chegar nesse sal aqui, houve uma reação de neutralização. Ácido mais base vai formar um sal e uma água. Então, calma, vai chegar um momento que vocês vão ver esses conteúdos e quando falar sulfato de alumínio, nitrato de alguma coisa, são sais comuns que já vão vir logo à mente de vocês, tudo bem? Então, aqui eu tenho o sulfato de alumínio. Em uma outra aula, onde eu falei para vocês de ligação iônica, estão lembrados? Que eu estava substituindo o Marcos, eu falei de ligação iônica e eu falei para tomar muito cuidado, boa tarde, tudo bom? Tomar muito cuidado quando fosse fazer uma dissociação. O que eu falei para vocês que era uma dissociação iônica? Que era uma separação dos íons. Mas que era para tomar muito cuidado, que isso ocorria em meio aquoso, mas era para tomar muito cuidado na hora de vocês separarem os íons. Então, quando a gente vai trabalhar isso daqui, eu estou falando de dissociação. Dissociação iônica, separação dos íons, estou trabalhando com meio aquoso. Agora, para separar esses íons, eu preciso muito ter cuidado. Por exemplo, olha só, esse primeiro aqui, ó, eu sempre vou pegar o índice dele e vou estar subindo ele, positivo ou negativo, Médis? Para lá, positivo ou negativo? Perfeito, então aqui vai ficar menos 2. Agora, aqui é tranquilo, né? O número que vem aqui, ele vai subir negativo. Se não tiver nada aqui, é porque tem o quê? Número 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Toma cuidado quando for... Já percebeu que tem 3 elementos aqui? 3 elementos? Cuidado quando for assim. Porque quando tem um parêntese, quem vai subir é quem está o quê? Fora do parêntese. E vai subir o quê? Positivo. Então, aqui, ó, subi e ficou mais 3. Tranquilo? Quando nós... Boa tarde, querida, tudo bom? Quando nós vimos a parte de dissociação e ligação iônica, eu pedi para vocês tomarem cuidado com esse parêntese. Porque quando vem o parêntese é fácil, você pega o que está fora e sobe. Mas quando não vem o parêntese, são mais de 2 elementos, aqui no caso são o quê? 3, que era para tomar cuidado com esse índice que vem com oxigênio. Mas a gente vai relembrar depois, tá? Então, fazendo aqui a dissociação, vai ficar AL mais 3 mais SO4 menos 2. Tudo bem? Ops, eu vou tirar isso aqui daqui, porque eu sei que eu vou já derrubar. Menos 2. O que eu formei, Médis? Eu formei exatamente cátions e formei o quê? Ânions. Tudo bem? Fiz a dissociação, fiz a separação, estou trabalhando em um meio o quê? Aquoso. Agora, montei uma reação iônica. Eu preciso urgentemente fazer o quê? Se eu monto a reação, depois eu tenho que fazer o quê? O balanceamento. Não esqueça, é fundamental esse balanceamento. Então, vamos lá, vem comigo. Eu aqui tenho 2 alumínios, então aqui eu vou colocar exatamente o quê? Um 2 para ficar 2 alumínios. Aqui fora do parêntese, eu tenho 3 sulfatos em um sulfatos. Então, aqui eu vou colocar o quê? 3. Pronto, já está balanceado, bem simples. Fiz isso, montei a reação, fiz o balanceamento, respira fundo. Agora você vai lá para o que ele está perguntando. Lembra que em cálculo estequiométrico, ele sempre vai te dar uma pergunta relacionada com o valor. Vai ser sempre assim. Qual é a pergunta que ele está fazendo? A pergunta que ele está fazendo aqui, qual o número de mols
qual o número de mols formado de sulfato. Então, meu sulfato é esse daqui. Você sabe que esse é o alumínio, tudo bom? Esse é o alumínio, então esse aqui é o sulfato. A pergunta que ele está fazendo é: qual é o número de mols? Qual o número de mols formados de sulfato? Pronto. Aí eu falei para vocês que ele sempre dá uma pergunta relacionada com o valor. O valor que ele deu foi a partir de 5 mols do sal sulfato de alumínio. Então, olha só, qual é a relação que ele quer fazer? A partir de 5 mols de sulfato de alumínio. Tudo bem até aqui? Tranquilo? De boa? Então, a pergunta é: qual o número de mols de um sulfato a partir de 5 mols do sal? E o que foi que a gente trabalhou bastante? Quando você vai montar essa regra de 3, tá bom? Que o Tarso diz que química é só regra de 3. Quando você vai montar essa regra de 3, tome cuidado com o seguinte: se aqui é mols, para completar a tua regra de 3, aqui também tem que ser o quê? Mols. Beleza? E eu falei para vocês que mols era aquele númerozinho que vinha no balanceamento. Então, se você observar, quantos mols eu tenho no meu balanceamento aqui? 3 mols, ok? Por isso que, se você não fizer o balanceamento, automaticamente o teu concorrente vai colocar quanto aqui na frente? Se não tiver nada, porque tem o quê? 1. Ele vai colocar 1 e vai dar certo a resposta? Não vai. Por isso a importância do balanceamento. Aí você, muito feliz da vida, vai completar o restante. Falei para vocês, se aqui é mols, aqui também tem que ser o quê? Mols. Medes, quantos mols eu tenho na frente do sal? Em alto e bom som. Perfeito. Elis, não estou vendo nada aqui. Não tem nada porque existe o quê? Número 1. Pronto, montei minha regra de 3. Olha que isso aqui é um exemplo bem básico. Isso aqui é uma autoestima para vocês. É bem basiquinho mesmo. Agora vamos jogar uma matemática básica. Jogando matemática, qual a tua resposta, Medes? Pronto. 15 mols. Foi difícil? Repare que o raciocínio da regra de 3, ele é simples, ele é tranquilo, ele é direto. Esse raciocínio de como fazer a dissociação e o balanceamento que pega os alunos. E não é difícil, vocês estão observando que é um processo simples. Eu, Elis, criaria uma questão bem simples. Vamos relembrar que o Enem, ele é corrigido segundo o quê? Uma TRI, Teoria de Resposta ao Item. As questões mais fáceis são aquelas que valem o quê? Que valem mais. Uma questão dessa daqui, eu falando aqui um testículo sobre estação de tratamento de água. E não é uma questão de estação de tratamento de água. Só o texto que é sobre estação de tratamento de água. E ele comenta sobre o sulfato de alumínio. Ele faz no final uma pergunta dessa: qual a quantidade de íon sulfato vai ser obtido a partir de tantos mols? Pronto, isso aí vira uma questão do Enem que o teu concorrente, ele muitas das vezes se assusta pelo tamanho da questão, né? É muito grande. Sulfato de alumínio é uma molécula que vocês têm que saber, não agora, mas daqui a pouco é uma molécula que vocês têm que saber. Tipo molécula da água, eu tenho que saber qual é a fórmula da água. Eu tenho que saber qual é a fórmula do ácido sulfúrico. Eu tenho que saber qual é a fórmula do sulfato de alumínio. Isso em funções inorgânicas, quem é que está com Marcos, né? O professor Marcos vai estar trabalhando com vocês. Quem são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos mais comumente utilizados para vocês saberem. A partir do momento que você trabalhou isso daqui, mas você não sabe fazer essa dissociação para chegar nesse cálculo, que não é difícil, uma questão dessa que eu citei aleatoriamente para vocês, ela seria uma questão que valeria muito, porque o nível dela é fácil. Tudo bem? Tranquilo? De boa mesmo? Print. Tira uma foto, por favor, Rodrigo.
para mandar para os meninos? Valeu. Hã? Ai, peraí. Deixa eu afastar aqui mais. Ai. Tirou? Tá, agora vamos passar para o próximo. Tem como passar aí? Já passou? Beleza. Vamos trabalhar um outro raciocínio agora, tá? Vamos trabalhar um outro raciocínio da seguinte maneira. Olha só. Agora ele está falando qual o número de mols formados de íons nitrato a partir de 3 vezes 10 a 23 moléculas do sal nitrato de sódio. Então, vamos lá. Nitrato de sódio. Essa é a fórmula. Vocês vão aprender do ácido nítrico, ácido nitroso. Então, são ácidos que vão dar origens a esse sal. Tudo que você vê em inorgânico que termina em ato, eto ou ito é um sal. Ato, eto, ito é um sal. E se é um sal, ele possui um cátion e possui o quê? Um ânion. Então, qualquer nomenclatura que venham para vocês das funções na parte da química inorgânica, que terminar em ato, eto e ito, você sabe que é um sal e que ele vai ter cátions e vai ter ânions. Tudo bem? Então, aqui eu tenho nitrato de sódio. Primeira coisa que vocês vão fazer é a dissociação deles em meio aquoso. Elis, mas ele não está dizendo que está sofrendo uma dissociação. Ele não está comentando na questão que está em meio aquoso. Ele não precisa. Ele já falou para vocês que ele vai formar íons nitrato. Então, pronto. Se ele já falou isso, é porque já houve o quê? Uma dissociação iônica. Já houve uma separação dos cátions e dos ânions. Tudo bem? Então, olha só. Vamos relembrar aqui. Você sabe que vai estar em meio aquoso. Então, você sempre vai separar o primeiro, não é o primeiro que você separa? Tirei o primeiro, é sempre o primeiro, tira ele. Qual é o número que tem aqui embaixo do primeiro? Número 1. Elisa, não estou vendo nada. Não viu é porque tem o quê? Tem 1. Então, aqui vai subir, sobe o quê? Positivo ou negativo? Ok. Subiu bem aqui, menos 1. É isso aqui que eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Porque tem aluno que pega esse número 3 aqui, tá vendo? Pega o número 3 e sobe um 3 positivo. Então, quando for mais de 2 elementos, repare que eu tenho quantos elementos aqui? 3 elementos, você não pode fazer isso. Simplesmente você imagina que tem um parêntese aqui e que fora desse parêntese tem o quê? Tem o número 1. Se fosse, por exemplo, Na3N, nitreto de sódio. Quantos elementos eu tenho? 2. Não, vou até fazer diferente, fazer até com oxigênio. Fazer com Na2O, pronto. Eu tenho só 2 elementos, então aí beleza, ó. Você separou o primeiro, você subiu, aqui veio quanto? Menos 2. Aqui não tem nada, se não tem nada, vale quanto? 1. Então, aqui ficou quanto? Mais 1. Beleza? Show de bola? Mas eu tenho só 2 elementos. Quando eu tenho mais de 2, esse númerozinho aqui não sobe. Significa que tem um parêntese aqui, invisível, e que do lado de fora dele tem quanto? 1, e você vai subir quanto? Você vai subir mais 1. Por que esse nitrato, dá para ver aqui, né? Esse nitrato, que é o NO3-1, ele é proveniente do ácido nítrico. E automaticamente ele tem quantos hidrogênios? 1 hidrogênio. Se ele tem só 1 hidrogênio,
então obrigatoriamente ele vai ser o quê? Menos 1. Elis, mas eu não entrei em funções inorgânicas ainda. Calma. Agora vocês vão começar na apostila 3, a função inorgânica. Ácidos, bases, sais e óxidos. E fica melhor para compreender, tudo bem? Então, se tiver a partir de 3 elementos diferentes e não tiver parêntese, fica ligado, é como se tivesse, você coloca um 1 e sobe 1, tá? Não cai na bobeira de chegar e subir esse 3zinho aqui. Tranquilo? Aí você faz a dissociação, fiz a dissociação, vai ficar aqui Na mais 1 mais NO3 menos 1. Depois que eu faço a reação, o que eu faço? Faço balanceamento. Só que o meu balanceamento está bem simples aqui, né? Se aqui é 1 e aqui é 1, aqui só pode ser quanto? 1 e 1. Então, isso a proporção está 1 para 1 para 1. Balanceamento simples. É muito legal, assim, que no Enem, ultimamente, tem caído muitas reações onde o balanceamento ele é 1 para 1 para 1 para 1. Isso é, não precisa, já está feito o balanceamento. Eu até acho que agora, no Enem 2020, é capaz de cair assim também, mas por via das dúvidas a gente tem que treinar, né? A gente não pode viver de suposição. Tá, vamos lá. Nós vimos que toda pergunta, ela possui um valor correspondente. Toda pergunta possui um valor correspondente. Então, a pergunta dele é: qual o número de mols formados de íons nitratos? Se esse é o sódio, esses são os íons nitratos. Então, a pergunta dele, qual é o número de mols de íons nitrato? Toda pergunta está relacionada a um valor, e o valor que ele me deu foi a partir de 3 vezes 10 a 23 moléculas do sal. Então, aqui, eu vou estar colocando 3 vezes 10 a 23 moléculas do sal. Tudo bem? Toda pergunta está relacionada a um valor. E se você pegar todas as questões do Enem, de cálculo estequiométrico, você vai observar isso. A diferença é que vai ter um testículo no meio, um texto bem grande com várias informações. Mas vai ter uma pergunta relacionada com valor. Isso quando são questões de cálculo estequiométricos direta. Porque, ultimamente, o Enem tem gostado muito de misturar casos especiais. Impureza, com excesso e reagente limitante, que a gente vai estudar depois, esses conteúdos. Bom, se aqui é moléculas, aqui também vai ser o quê? Moléculas. Quando falo em molécula, qual é o número que vem na cabeça de vocês? 6,02 vezes 10 a 23. Se falar em átomos, qual é o número que vem na cabeça de vocês? 6,02 vezes 10 a 23. Se perguntar número de íons, qual é o número que vem na cabeça de vocês? 6,02 vezes 10 a 23. Vou utilizar 6 vezes 10 a 23 para a gente facilitar a matemática, tá? Então, aqui eu vou colocar 6 vezes 10 a 23. Lembre-se, essa informação quem tem que saber são vocês, tá? Não é uma informação que o Enem, o vestibular, seja obrigado a compartilhar com vocês. Aqui, se é mol, aqui também tem que ser mol. E aqui, ó, quantos mols tem? 1 mol, que é o teu balanceamento. Agora, partiu matemática. Pedrinho, isso aqui vai dar quanto de cabeça? Dá quanto? 0,5? É 3 por 6, então. 0,5, então. Olha que fácil. Ei, deixa eu falar para vocês. Eu já falei? Uai, falei para vocês da matemática básica? Falei, né? Hoje no grupo? Falei, né? Mas no grupo de vocês ou no grupo dos alunos? Nem sei, eu estou em dúvida se eu dei um aviso. A partir dessa sexta-feira agora, sexta vocês têm português básico, né? Vocês têm português básico,
tem um intervalinho e depois vocês têm a aula normal de vocês. Falei, não, né? Eu comuniquei vocês e esqueci de falar. Depois eu vou colocar para os alunos. A partir dessa sexta-feira, vocês vão ter o português básico. Aí depois do português básico, vocês vão ter matemática básica. Tá bom? Já está na hora de... Vocês estavam tendo a matemática básica, mas só na plataforma de vocês, né? Que o Wendel estava passando. Então tá. Então é o seguinte, matemática básica. Nós sabemos que os vestibulares que vocês vão fazer, nem que vocês vão fazer, não tem calculadora. E a gente sabe que saber a matemática básica, esses macetezinhos para acelerar o seu raciocínio durante a prova, principalmente no Enem, que são só 45 questões de matemática, e sem contar que tem as questões de química, as questões de física, isso é, a parte de exatas que requer cálculo. E um pensamento rápido de vocês. Então, a partir dessa sexta-feira agora, terminou o português básico, vocês vão ter matemática básica com o professor Demontier, e depois as aulas de vocês normais, tudo bem? Isso é português básico é de 3 às 3h45, matemática básica é um intervalinho para vocês tomarem uma água, né, tal. 4 horas às 4h40 e 5 horas começa a aula normal de vocês. A partir dessa sexta-feira agora, tá? Não percam, tá, Médios? Então, ok. Bate uma foto, Rodrigo, por favor. Please. Sai da frente. Deu? Deu? Ótimo. Agora vamos para um outro raciocínio, então. Outro raciocínio, também dissociação. Eita! Olha isso, Rodrigo. A Diane que me deu. Oi, Val. É. Ele tá talhado? Vou passar um álcoolzinho. Meu Deus do céu! Não deu certo, assim. Não. Vou passar álcool. Ai, meu Deus. Gente, é porque essas cores aí são as cores que eu gosto. Eu gosto de aula colorida. Como ele estava um pouquinho parado, talhou. Rodrigo, o pessoal quer que você faça igual a escolinha do professor Raimundo. Assistiu a escolinha do professor? Não te... como é que é o nome da menina que ela ficava... Tinha uma que ficava apagando o quadro. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Bom, olha esse daqui agora. Qual o número de massa formado de íon sódio a partir de 10 mols de sulfeto de sódio? É outro que é bem basiquinho também, tá bom? Quando ele fala sulfeto de sódio, eu estou falando desse daqui, sulfeto de sódio. Então, o que foi que nós combinamos? Que sempre nós vamos estar separando o primeiro. Ops, separei aqui o primeiro. Vai subir negativo, menos 2. E aqui, quando não tem nada, tem o quê? Número 1, que vai subir o quê? Positivo. Ok? Separei os íons, ficou exatamente Na mais 1 e sulfeto menos 2. Fiz a reação de dissociação iônica, agora eu tenho que fazer o quê? O balanceamento. Vamos olhar o nosso sal. Se você observar aqui, você tem 2 sódios, então aqui eu vou colocar número 2. E aqui possuo o quê? Apenas um enxofre. Já que eu tenho um aqui, vou colocar um aqui. Pronto. Já está balanceado. O que a gente vai focar agora? Nós vamos focar que sempre vai ter uma pergunta relacionada com um valor. E a pergunta é, qual o número de massa formado de íons sódios? Então, a pergunta dele aqui está totalmente relacionada com sódio. Então, eu vou colocar aqui X gramas. Nós já trabalhamos massa atômica, massa molecular. E lembre-se, a massa do íon é a massa normal. Quando eu tenho o íon sódio Na mais 1, o que significa esse mais 1?
Significa que ele perdeu o quê? Perdeu um elétron. Isto é, não existe ganhar ou perder massa, ganhar ou perder prótons, ganhar ou perder número atômico. Isso está relacionado com o número de elétrons. Por isso que a massa, que é 23 do sódio, continua a mesma, tá? Qual é o número de massa formado de a partir de 10 mols? Então, olha só a pergunta aqui. A partir de 10 mols de sulfeto de sódio. Como eu falei, tem uma pergunta relacionada com o valor. Se aqui é mols, aqui também vai ser o quê? Mols. Quantos mols eu tenho aqui? Não tem nada porque eu tenho 1. E aqui, se é gramas, aqui também vai ser o quê? Gramas. Ó, o sódio, a massa dele é 23. Então, vou colocar aqui 23. Só que eu falei que é muito importante vocês observarem o balanceamento. No meu balanceamento aqui tem 2. Então, significa que o 2 eu vou multiplicar pelo 23. Tá bom? Não esqueça desse detalhe muito importante de sempre multiplicar pelo balanceamento. Você estava com dúvida? Não? Braço levantado. Tá, fazendo de cabeça agora vocês aí. Isso aqui vai dar quanto? Yes! Gente, esse é o meu Dindo, tá? Ele é médio raiz, ele já está terceiro ano? Terceiro ano de medicina na Estadual de Roraima. É o futuro de vocês, tá bom? É o futuro de todos. Todo mundo aqui quer medicina? Química. Engenharia de quê? Mecânica? Não quer engenharia química, não? A gente pegou na USP, primeiro colocado, em engenharia mecânica. Engenharia química? E na Unicamp? Foi engenharia elétrica, né? E na UFGO também, em Goiás. Com a que queria sempre química, minha química. Ela está contratada. Oi, vizinha, tudo bom? Alguém mais que é diferente de medicina? Então tá aí, o futuro de vocês aí então, tá? Mas química não esqueço, tá? Mede quem contrata, tá bom? Você faz aqui, entra para a faculdade, já começa já o estágio aqui como monitor, entendeu? Já sai com emprego. Olha, é uma coisa boa, tu não tem que se preocupar com mais nada na tua vida. Então vamos lá, resposta aqui, meu Dindo falou que é 460. Ok, vocês compreenderam? Estão com dúvida até o momento? Não? Os médicos estão com dúvida aí? De boa? Tranquilo? Maravilha. Bate aí um. Val. Deixa eu apagar isso daqui para ninguém confundir. Ei, Pedrinho, pega esse apagador atrás de ti, por favor. Esse preto. Muito obrigada, tá? Valeu. Deu? Vamos lá. Próximo, então, médios. Próximo, ele está falando de cloreto de sódio. É tão comum esse cloreto de sódio no vestibular. Ele é comum como... Esconde lá atrás, por favor. Isso aqui não está legal, não. É muito comum. É o sal de cozinha, né? O NaCl. É muito comum. Então, ó, teu cloreto de sódio, que é exatamente o teu NaCl. Trabalhei bastante as propriedades do NaCl com vocês na aula de ligações iônicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, dissociação iônica. Então, olha, é bem simples. Observe que aqui, ó, tem um que vai subir, vai ficar menos 1. Não tem nada, então tem 1. Então, vai ficar quanto? Mais 1. Pronto. Já separei os meus íons. A minha proporção, ela está exatamente de 1 para 1 para 1, né? Tudo aqui vai ser 1 no meu balanceamento. Não esquecer da importância de balancear depois que você montar a tua reação química. E observar, cadê a pergunta? A pergunta que ele deu é: qual o número de massa formados de íon cloreto? Sempre acho a pergunta. A pergunta é: qual é
um número de massa de íons cloreto. Toda pergunta vai estar relacionada com o quê? Com um valor. E o valor que ele me deu foi 3,55 gramas de cloreto de sódio. Aqui ele me deu 3,55 gramas de cloreto de sódio. Pronto. Já tem a pergunta relacionada com o valor. E o que foi que nós vimos? Se aqui é gramas, aqui também vai ser o quê? Gramas. Então, o teu NaCl, você vai calcular a massa molecular dele. Você sabe que sódio vale 23 e cloro 35,5. Como aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, então é 23 vezes 1 mais 35,5 vezes 1, e isso aqui vai dar 58,5 gramas. Isto é a massa molecular do teu sal. Então, nós vamos colocar aqui quanto? 58,5 gramas. Tudo bem? Tranquilo? E a mesma coisa aqui. Se aqui é gramas, aqui também é gramas. E a massa do cloro é 35,5. Elis, mas aqui eu tenho íons cloreto. Lembra que eu falei para vocês, os íons não vão ter, o fato de ser um cátion, o fato de ser um ânion, a sua massa não vai sofrer essa influência de cátions e ânions. Isto é, se ele é mais, se ele é menos, vai influenciar apenas no número de elétrons, tá? Tá tirando foto, tá, pessoal? No número de elétrons. Então, ele vai ganhar ou perder elétrons. Massa não vai influenciar no número da massa, tudo bem? Então, se eu fizer uma regra de 3 básica aqui, pessoal, Médios, vai dar quanto isso? 2,1, valeu, Dindo. 2,1 gramas. Pronto. Vocês compreenderam? Tranquilamente? De boa? Ótimo. Vou chegar no raciocínio final agora com vocês. Bateu foto já? Vamos chegar ao raciocínio final. Beleza? O que ele pede na próxima? Qual o número de íons? Aí lembra que eu falei. Se ele perguntar qual o número de átomos, qual o número de moléculas e qual o número de íons, nós sempre vamos falar o quê? 6,02 vezes 10 é 23, o número de Avogadro. Ele quer saber, ó, sulfato de alumínio de novo. Já vimos sulfato de alumínio hoje. O que foi que vocês viram? Vocês viram que aqui vai ser mais 3 e aqui vai ser menos 2. E que quando você vai fazer essa divisão, alumínio, e aqui os teus íons sulfatos, no final você vai fazer o quê? O balanceamento. Esses íons sulfatos são exatamente o primeiro sal que a gente trabalhou na primeira questão, que a gente fez a dissociação iônica dele. Então, se o alumínio aqui tem 2, então aqui vou colocar um 2. Se aqui tem 3 sulfatos, então aqui eu vou colocar o quê? Um 3. Fiz o balanceamento, como eu falei, toda pergunta está relacionada com o valor. E a pergunta é, qual o número de íons formados de íon sulfato? Então, vou colocar bem aqui, X íons. Toda pergunta está relacionada com o valor, e o valor que ele está me dando são 2 mols de sulfato de alumínio. 2 mols de sulfato de alumínio. Então, se aqui é mols, aqui em cima vai ser o quê, Médis? Perfeito, vai ser mols. Já fiz o balanceamento. Qual é o valor que eu vou colocar aqui de mols do sulfato de alumínio? Quando não tem nada, a gente sabe que aqui vale 1, perfeito. Se aqui tem íons, aqui também vai ser o quê? Íons. E quando ele pergunta o número de íons, qual é o valor que vem na sua cabeça? Yes. 6 vezes 10 a
23. Só que é muito importante sempre observar o quê? O balanceamento. Então, aqui, se observar, tem 3 mols, né? Então, isso aqui eu vou estar multiplicando por 3. Que maravilha! E fazendo isso de cabeça, eu tenho 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36, né? Então, a resposta vai ser quanto? 36 vezes 10 a 23, ou 3,6 vezes 10 a 24. Tá certo, Pedrinho? Perfeito. Lembre-se, o Enem ele pode estar trabalhando muito com vocês a notação científica. Por isso a importância da matemática básica para vocês. Para cálculo com vírgula, multiplicação com vírgula, divisão com vírgula, raiz quadrada, a parte de potência. Então, notação científica é muito importante. Não percam a partir dessa sexta-feira, tá? Então, 3,6 vezes 10 a 24. Acabou? Já? Poxa. Voou o tempo. Médios, acabou por hoje, tá? Então, Médios e quem estiver me assistindo, essa aula vai ser liberada, né, Rodrigo? Então, olha, não esqueçam, sexta-feira agora, tá? Turma do Intensivão Enem, sábado estarei com vocês com a Química Orgânica, show de bola. Não esqueçam que a maioria dos professores estão começando agora a nova apostila. Quem não pegou, vem aqui no Medquim para fazer isso. Começaram hoje as inscrições para o 10º simulado Enem Digital Bernoulli, com análise TRI, SISU virtual, pontos fortes, pontos fracos. Isso é, as inscrições começaram hoje, então é só vocês entrarem no grupo aí do WhatsApp para vocês preencherem o formulário para poderem se inscrever. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Sem dúvidas? Médios, beijo grande.